Aí eu queria saber como que você começou o seu podcast, como que ele surgiu, qual que era a ideia? Conta aí pra gente. Eu sempre gostei de podcasts de histórias e podcasts curtos, então, tanto minhas referências, né, Não Viabilize, tem também Me Conte uma Fofoca, que é diferente, não é um podcast de histórias, né, ele retrata, mas eu gosto muito dessa dinâmica. E eu sou uma pessoa muito bem humorada, assim, muito alegre, muito feliz, muito palhacinha, mas ao mesmo tempo eu acho importante a gente trazer informações. Então, quando eu vi essas inspirações desses podcasts, eu falava, nossa, eu nunca vi um podcast parecido, mas que retrata histórias de pessoas que moram fora. Então, o podcast no começo, nos primeiros 2, 3 meses, começou nesse intuito. Só que ele foi tomando uma proporção, e eu sou formada em marketing. Então, sempre estou de olho também, assim. Eu já tive meu próprio negócio, já dei consultoria de marketing, então é uma coisa que eu sei que negócio é uma coisa que você começa. E aí, quando ele vai tomando a forma, e você vai, né, nisso modulando. E quando eu vi que a maioria do público, de fato, estava escutando histórias no Brasil, que hoje 90% das pessoas que escutam histórias estão no Brasil, eu percebi que ainda dava tempo de mudar o formato. Então, eu ainda recebo muitas histórias, né, de pessoas que moram fora, mas já desde o terceiro mês já não é assim. É um podcast com histórias reais, surpreendentes, em anônimo, e que cada vez está ganhando também um formato de novela, de capítulos, de partes, porque é uma coisa que o público está gostando muito. E quando eu convidei a Keila para fazer o podcast comigo, ela chamou a Carol, que começou a editar o podcast, e, enfim, a gente foi fazendo podcast juntas, né? Foi vendo todas essas demandas. Hoje eu tô fazendo podcast sozinha há uns 2, 3 meses. A Carol e a Keila saíram, né, para perseguir outros caminhos e as demandas aumentaram. Então, hoje eu tô fazendo tudo sozinha, mas, assim, eu eu me encontrei muito fazendo isso. Desde o começo, assim, eu já achei que ia ser isso, entendeu? Não ia levar como hobby, não. Entendi. Então, tô feliz que tá dando certo. Que legal. E assim, uma curiosidade que eu sempre tive, desde que eu comecei a escutar, porque eram vocês Aproveita. três. E aí eu lembro que cada história era contada por uma. Então eu imaginava que o nome do podcast era relacionado a isso, tipo, eu conto ou você conta, no sentido de uma das meninas. Mas é esse mesmo sentido ou tem outro sentido esse nome? Na verdade, o nome, eu tive toda a ideia e quem veio com o nome foi a Keila. Mas por ser uma gíria, não sei, meio que uma... É uma frase que a gente fala, né? Tipo assim, e aí? Eu conto, você conta pra ele, né? Quando você vai falar algum deboche. Então, mais por isso, não tanto pelo fato de Entendi. que uma ia contar a outra, não, né? Eu conto histórias, aqui ela contava histórias, a Carol não contava histórias, ela editava. E a gente até pensou em fazer um negócio assim, uma história eu conto e ela vai falando também, ou cada uma vai lendo um trecho, mas isso não funciona muito bem. Eu acho que em áudio fica confuso, duas vozes ao mesmo tempo. Você muda o tom, né? Tem que atuar, viu, galera? Isso que eu ia falar, porque assim, cada um tem um jeito de falar, né? Cada um tem a sua própria percepção daquela história também. Então pode muito ser, né? Ainda mais que eu tenho essa veia e ela tinha uma veia mais psicóloga, psicanalista, né? Trazer um pouco mais de informações mais baseadas em outras coisas. Então era um mix bom, né? Não, sempre é. Eu sempre gosto de parcerias, né? Eu acho que parcerias são ótimas porque você amplia um pouco as suas ideias, né? Tem outra pessoa ali até para trocar, numa questão de dúvida, né? Eu também, eu e a Fê, a gente é diferente nesse aspecto. Eu sou muito mais, eu falo com ela que eu sou mais da galera, mais doidinha, topando tudo. Ela já fala, calma, calma. Vamos concentrar aqui, vamos organizar essa bagaça. Então, isso é muito legal, várias percepções. Mas tem muito desafio, né? Então eu nem sei por onde começo, porque é tanta coisa que a gente pode falar de como é fazer um podcast. Então eu vou deixar nas suas mãos aí. Vamos lá. Escolher as nossas batalhas, hein? Vamos lá.